tá achando o tempo todo que você tá tendo que aprender alguma coisa, ou sobre você, ou sobre o mundo, ou sobre relacionamentos, ou sobre como você funciona, e você não descansa nem um segundo. Oi, gente! Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Carol e esse é o Bloquinho de Notas, o lugar onde eu compartilho com vocês todas as reflexões que sempre estiveram trancadas no meu bloco de notas do celular. O tema de hoje, ele é um pouco controverso e talvez pareça até um pouco hipócrita, porque eu sou uma das pessoas que tô aqui procurando fazer vídeos para as pessoas se entenderem mais, se conhecerem mais e assim se sentirem melhor. Mas será que a gente não tá exagerando um pouco na dose disso? Será que a gente não tá se conhecendo até demais? Será que um pouquinho de ignorância e sair um pouco da nossa própria cabeça às vezes não é bom? Cara, tá muito difícil de fazer esse vídeo. Eu já falei várias vezes no início e não sinto que eu tô conseguindo sintetizar o que eu quero falar. Eu tenho percebido há um tempo já uma crescente enorme, assim, de conteúdo de autoaperfeiçoamento no geral. Ou de autoanálise, autorreflexão, enfim. Eu tenho essa impressão de que a gente tá consumindo todos esses conteúdos achando que a gente finalmente tá sendo mais produtivo na internet. Então esse tempo que a gente tá usando na internet não tá sendo tão maléfico assim, porque a gente tá se conhecendo, porque a gente tá lendo sobre assuntos, porque a gente tá vendo coisas sobre autoaperfeiçoamento, sobre autoconhecimento, e aí a gente acha que tá ok. Mas às vezes é demais. Às vezes eu acho que a gente precisa sair um pouco de nós mesmos e começar a pensar se todo esse tipo de informação tá sendo realmente bom pra gente, se a gente consegue botar isso em prática. Eu percebi que 3 movimentos aconteceram na internet pra que a gente chegasse onde a gente tá hoje, e eu não acho que é um ponto legal de se estar. E é disso que eu queria falar com vocês hoje. Porque assim, a gente percebeu que a gente estava passando tempo demais no celular. E aí, outra coisa que também foi muito discutida é que os conteúdos eram muito rasos. Então todo aquele negócio de vídeos muito curtos, você não consegue focar em muito tempo em alguma coisa. Realmente, o espaço que as redes sociais têm, elas não eram pra gente ficar aprendendo sobre grandes coisas. Era pra gente ver ali a vida das pessoas. E isso sempre foi considerado fútil, muito raso e tudo mais. Ok, nesse ponto eu nem preciso ficar enrolando aqui falando a beça sobre isso, porque todo mundo já sabe de tudo que foi constatado sobre as redes sociais. E aí, você pode parar pra pensar, tá, então talvez a melhor forma de a gente parar de consumir esse tipo de conteúdo seria ficar menos nas redes sociais. Mas ninguém quer isso. Nem as próprias plataformas e nem os criadores de conteúdo dessas plataformas. Então, o que eu acho que começou a acontecer? Bom, as pessoas estão reclamando, estão percebendo que os conteúdos das redes sociais são muito rasos. E isso está sendo prejudicial para elas. O que a gente vai fazer agora? Parar de produzir conteúdo? Fazer menos? Fazer as pessoas caírem no celular? Claro que não. A gente vai começar a aprofundar esses conteúdos que a gente está passando para elas. E aí, gente, eu não sei para vocês, mas para mim, eu acho que a minha cabeça, na verdade, ficou pior ainda. Porque assim, uma coisa é você rolar o feed e você ver alguém viajando, alguém comendo num restaurante X, e você receber ali um bando de informação que sim, é rasa, é fútil. Outra coisa é quando você começa a ter redes, contas assim, que vocês provavelmente também seguem no Instagram de vocês, que trazem conteúdos um pouco mais elaborados. Isso é muito bom. Isso só não é o problema. Porque a gente pode também querer receber conteúdos aprofundados nas redes sociais, mas virou um movimento geral. Então eu falei que tinha esses 3 movimentos, e os primeiros são esses. O primeiro é você perceber que a gente está usando muito o celular. Segundo, que esses conteúdos são rasos. E aí o terceiro é, então vamos trazer alguma coisa de diferencial nos nossos conteúdos para que as pessoas não fiquem achando que elas estão só perdendo tempo na internet. Só que aí a gente traz mais produtividade em cima do momento que a gente está achando que a gente está descansando. E você está achando o tempo todo que você está tendo que aprender alguma coisa, ou sobre você, ou sobre o mundo, ou sobre relacionamentos, ou sobre como você funciona, e você não descansa nem um segundo. Por exemplo, eu não sei se vocês são do público de podcast, mas eu amo ouvir podcast. E às vezes eu tenho que parar um pouco de ouvir. Às vezes eu ouço, assim, tô ouvindo um podcast todo dia, um de cada pessoa, e aí um dia, quando eu vou ouvir, parece que nem entra mais nada na minha cabeça. E aí eu preciso parar de ouvir um pouco, aí eu fico 1, 2 semanas sem ouvir, aí eu consigo ouvir um ou outro. Porque senão, gente, é uma avalanche de informação que não tem como se fazer bem pra ninguém. E eu acho preocupante isso estar maquiado como um autocuidado. Mas tem um outro ponto que pra mim é muito pior, que é o fato da gente começar a se sentir muito insuficiente, como se tudo que a gente estivesse fazendo não estivesse sendo bom. Porque sempre vai ter um vídeo falando sobre o que você deveria fazer, ou o que essa pessoa fez que mudou a vida dela, ou uma reflexão sobre como são os relacionamentos e você percebe que você não se encaixa nesse padrão. Você tá o tempo todo recebendo um bando de conteúdo sobre autoanálise. E, gente, tem um motivo pelo qual a gente não faz terapia todo dia, né? Porque a gente precisa de um tempo pra só existir e não ficar pensando em como a gente tem que se autoaperfeiçoar.
Só que agora a gente não tem a terapia todo dia, só que a gente tem todos os dias, várias horas por dia, alguém falando sobre como criou a rotina perfeita, sobre como é importante você encontrar seus amigos toda semana, sobre como um relacionamento ser independente, não sei o quê. Toda hora tem alguma reflexão, alguma coisa, algum assunto do momento que está sendo discutido e falado sobre nas redes sociais, com muitas pessoas com muita propriedade para falar sobre isso, muitas pessoas trazendo realmente conteúdos interessantes, só que a gente não consegue consumir tudo isso todo dia. Então, eu acho que a minha principal questão aqui não é que você pare de seguir essas pessoas e aí você fique só consumindo conteúdo raso o tempo todo, que isso também não seria bom. E, na verdade, você não tem que ouvir nada do que eu tô falando sobre você fazer ou não. Mas não tem resposta esse vídeo, na verdade. É só uma reflexão que eu fiquei pensando outro dia e essa reflexão realmente está no meu bloco de notas há um tempão. Eu não sei se é uma questão só minha, mas só que eu tenho a sensação de que, principalmente para mulheres, porque muitos desses conteúdos são para nós, mulheres, pra gente entender coisas que a gente foi submetida a vida inteira, pra gente começar a mudar certos padrões de comportamento, e eu acho isso muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado com a cobrança que a gente deixa isso virar dentro da gente. E aí, sempre que eu penso nesse assunto, eu lembro de uma música do Hozier, eu acho que é assim que fala o nome dele. É aquela que fez muito sucesso no TikTok e tudo mais, que se chama Too Sweet. Eu vou falar aqui mais ou menos o que eu lembro do que a letra fala, mas ele basicamente fala sobre essa namorada ou namorado, não sei, essa pessoa, o interesse amoroso dele lá na música, que essa pessoa é muito saudável. E aí, essa música é legal, eu vou ver a letra direitinho dela pra falar pra vocês. Voltei com a música. Então ele começa falando sobre como ele não é uma pessoa matutina, que às 10 da manhã ele ainda não falou uma palavra, e essa pessoa com quem ele tá é uma pessoa que acorda antes do sol nascer. E aí essa parte aqui que eu acho muito boa, que ele fala: você continua me dizendo pra viver do jeito certo, pra ir dormir antes do amanhecer, mas aí você acorda antes do sol nascer. Você sabe que não precisa fingir. Querida, de vez em quando, você não tem vontade de acordar tarde, num dia escuro como um lago, cheirando a fumaça de fogueira, perdida numa névoa? Se você tá bêbada com a vida, meu bem, acho que isso é ótimo. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu acho que eu vou beber meu uísque puro, meu café preto e vou dormir às 3 da manhã. Você é doce demais pra mim. Entendem? Às vezes você só quer dormir até tarde e não pensar muito sobre como ser a sua melhor versão possível. Às vezes você não quer ser uma mulher super independente e que faz exercício e que não tem redes e que encontra as amigas toda semana e que não depende de ninguém, não sei o que, não sei o que lá. Não, às vezes você só quer ficar de boa, deitada na cama sem fazer nada, sabe? E às vezes aquilo vai ser a melhor coisa que você pode fazer pra você naquele momento. E aí aqui, de novo, eu não quero parecer que eu não gosto desse tipo de conteúdo. Só que eu acho que existe uma forma saudável de você consumir esse tipo de conteúdo e uma forma não saudável, que é achando que você tem que seguir à risca esse tipo de vida e se cobrando por não se encaixar nos moldes do que é uma pessoa autossuficiente e saudável hoje, e se enganar de que o seu tempo online tem que ser produtivo e de que se ele está sendo produtivo, então tudo bem você ficar lá ouvindo alguém falar o tempo todo ao invés de ir lá e fazer suas coisas, tipo um hobby que seja menos nocivo para sua cabeça. Continua sendo informação, continua sendo um excesso de informação para o seu cérebro, quer que seja muita informação ou uma informação mais rasa. Esse foi o meu vídeo para te desinfluenciar hoje, inclusive de mim mesma, porque eu também faço vídeos aqui reflexivos, mas não ache que você tem que consumir só esse tipo de conteúdo ou que você tem que ser sempre a sua melhor versão. Ninguém bota todas essas dicas na prática, isso é totalmente irreal. E nenhuma das pessoas que você está ouvindo faz isso também o tempo todo. Quer dizer, eu espero que não, ou eu tô fazendo alguma coisa muito errada. Então, talvez você não precise ouvir tantas dicas assim. Ouve as pessoas que você gosta, um ou outro, mas, cara, calma. Bom, espero que vocês tenham gostado. Toda semana temos vídeos novos aqui no canal, então se inscreve, curte, comenta e compartilha se você gostou, porque isso me ajuda muito. Um beijo, até o próximo vídeo.